Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do nosso curso. Hoje nós vamos abordar o eixo de prática de análise linguística e como que os documentos, né, o que é a análise linguística em si, né, todo o histórico desse eixo do ensino de língua e como que os documentos oficiais tratam a análise linguística. E, finalizando a aula, eu vou mostrar dois exemplos de como elaborar exercícios, atividades de análise linguística em si, que é um trabalho diferente de trabalhar o ensino de gramática, que é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, bora começar, presta atenção aí. A gente começa dizendo que a análise linguística é um conceito que foi cunhado em 1984, ou seja, no século passado, por Vanderlei Geraldi, nesse livrinho que está aí, O Texto na Sala de Aula, que é a capa nova dele, é essa aqui, né? O Texto na Sala de Aula. Esse livro, gente, ele é antigo, né? Ele é de 84, eu tinha 4 anos quando esse livro foi lançado, e eu li quando eu estava na graduação. Eu vejo assim, é um livro que ele é de 84, mas devido à dificuldade que a gente tem de avançar em sala de aula sobre o ensino de língua, ele é um livro que está bastante atual. Então eu até aconselho a leitura de vocês. Eu nem sei se tem PDF dele, talvez tenha a versão gratuita já, porque ele é antigo, na internet. Né? Então o Vanderlei Geraldi, ele pensa o conceito de análise linguística pela primeira vez nesse livro aqui, que antes a capa era exatamente essa que vocês estão vendo aí. Depois, em 1997, o Vanderlei Geraldi ele repensa, né? Na verdade, a gente vai ver na aula de hoje que essa ideia de análise linguística, ela vem sendo repensada, ela continua, é um conceito que está em expansão, continua se expandindo, né? E aqui nesse livro de 97, Portos de Passagem, que eu também li quando eu estava na graduação, no primeiro período, acho até que eu devo ler de novo, porque se eu fizer uma leitura dele agora, acho que eu vou entender outras coisas que eu não entendi naquela época. Ele também fala sobre produção de texto, o trabalho com a prática de análise linguística, e aqui mesmo ele já faz uma revisão daquela primeira ideia que ele teve de análise linguística, é o que a gente vai ver hoje. Tá? Então, são dois livros que eu aconselho a leitura de vocês, mesmo que seja pelo menos uma leitura mesmo informativa, para a gente saber como que se desenvolveu esse conceito que a gente está estudando agora. Bem, continuando a aula aqui, ou iniciando a aula, a gente tem aí a primeira ideia do que seria análise linguística, que está nesse livro aí, o texto sala de aula, na página 74, né? O Geraldi fala assim, ó: a análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões tradicionais da gramática, quanto questões amplas a propósito do texto. Então aí vem, pense bem, década de 80 do século passado. O cara pensa o seguinte: vamos partir, né, vamos ir além do ensino tradicional da gramática, que é ficar ensinando a classificação, né, com frase e tudo mais, e vamos partir para questões que vão conversar sobre o propósito dos textos, de como aqueles textos são produzidos, por que eles são produzidos, por quem eles são produzidos. E ele continua: essencialmente, a prática de análise linguística não poderá limitar-se à higienização do texto. Eu já falei esse termo com vocês aqui em outras aulas. Higienizar texto era uma expressão que se usava comum. Logo que eu me formei, né, quando eu estava terminando a graduação, eu dava aula para turmas que aqui no estado se chamava de aceleração. Eram meninos que estavam, alunos que estavam com distorção e idade séria, eles retiraram da aula regular e fizeram classes que tinham um projeto de ensino diferente. E nesse projeto de ensino, que foi formulado pela SEMPEC, lá do Paraná, um dos termos que se usava era esse: higienização de texto. Era como se o texto do aluno, você, professor, você tinha que higienizar aquele texto, tirar as impurezas dele, né? O que eram essas impurezas? Os erros gramaticais. A gente comentou sobre isso na aula de correção de textos, né? Então, o que Vanderlei fala, o que Geraldi fala lá na década de 80, é que a gente precisa ir além da higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se a correções. Aí ele fala: chamo a atenção para os aspectos sistemáticos da língua e não para a terminologia gramatical. Então aqui ele já começa a ver a língua não como estrutura, o que era comum para essa época,
mas ele passa a ver a língua como um sistema. E isso já dá só essa mudança de terminologia já dá uma diferenciação na maneira como a gente vai abordar o trabalho com língua em sala de aula. Então ele fala assim, ó, o objetivo não é o aluno dominar a terminologia, embora ele possa usá-la, mas compreender o fenômeno em estudo. E o que é esse fenômeno? O texto em si é o fenômeno. Então, lá em 84, começa quando surge a primeira ideia do que seria uma análise linguística, que seria primeiro uma diferenciação de ensinar gramática e entender a língua como estrutura, mas passar a focar o ensino nos textos e entender a língua como um sistema. Então, isso é um primeiro conceito que a gente parte aqui para a aula de hoje, né? Depois, a gente tem que entender que esse primeiro pensamento de análise linguística, ele vai apontar, a análise linguística aponta para o ensino dos aspectos gramaticais e textuais a partir da reflexão e do entendimento do funcionamento da língua. Veja bem a diferença. Pensa como você aprendeu gramática na escola. A professora te ensinava o conceito, vamos supor, sujeito, tipos de sujeito, é o conceito gramatical. A professora vai lá, ensina os tipos de sujeito, as regras, tudo mais. Primeiro você aprende o conceito, isolado, separado. Depois a professora vai te encher de frases para você classificar os sujeitos das frases. E quando a professora é um pouquinho mais abusada, ela vai te dar um texto para você identificar os sujeitos, mas tudo na ideia da classificação. A análise linguística ela não está preocupada em classificar, mas ela quer refletir. Seria um entendimento do que aquela categoria sujeito contribui para aquele texto. O que aquela categoria sujeito ajuda no entendimento, no sentido que aquele texto quer produzir, no significado que aquele texto quer criar. Então, a gente aponta, né, a gente parte do ensino de aspecto gramatical e textual a partir da reflexão e do entendimento do funcionamento da língua. Então, uma palavra muito importante, anotem aí nos apontamentos de vocês, uma palavra muito importante para análise linguística é reflexão. Você só está fazendo análise linguística se você está colocando o seu aluno para refletir sobre a língua. Se é só para ele aprender um conceito e aplicar lá no texto e aplicar na frase, não é análise linguística. A análise linguística precisa da reflexão e, sobretudo, reflexão sobre a língua em uso. Ah, André, como é que eu vou ver a língua em uso? Nos textos reais, materializados que você tem no seu dia a dia. Ali você encontra a língua em uso. E são esses textos do dia a dia, materializados, esses gêneros, que a gente precisa trabalhar em sala de aula. Tá? Depois, inicialmente, a base da análise linguística, que é essa proposta por Geraldi, seria os textos produzidos pelos alunos. Ele propõe fortemente a ideia inicial de análise linguística a partir da reescrita dos textos dos seus alunos. Então, a partir dos textos dos seus alunos, você ia ensinando a eles refletirem sobre os aspectos gramaticais que tinham naquele mesmo texto. E, assim, para a análise linguística, o objeto de estudo é o texto enunciado produzido pelos próprios alunos. E isso é a ideia inicial de análise linguística. E aí essa ideia desconstrói a importância antes dada à memorização da nomenclatura e de conceitos como sinônimo de ensino de português. Porque eu já falei, tem um vídeo meu falando sobre concepções de linguagem, é um vídeo muito bacana que está no meu canal. E eu falo exatamente sobre isso, porque parece que dar aula de português é ensinar gramática. Quando a gente pensa nesse ensino tradicional, estruturalista, você só está dando aula de português se você está ensinando gramática. Então, a primeira coisa, uma das coisas que a análise linguística vem desconstruir é essa ideia de que ensinar português é ensinar gramática. Não. Ensinar português que a gente está vendo aqui é trabalhar com textos, trabalhar com enunciados concretos, trabalhar com gêneros textuais do cotidiano, né? Então, a análise linguística vai acabar com essa ideia de memorização, porque a gente vai ver daqui a pouco, ocorre uma inversão. Geralmente, na aula de gramática tradicional, é o que eu falei, eu vou lá, estudo primeiro o que é o sujeito, aprendo os tipos de sujeito e depois eu vou lá nas frases para aprender a classificar, identificar. Não, quando eu penso em análise linguística, é o contrário. Eu vou ter o texto e o texto vai me dizer qual é o aspecto da estrutura que eu preciso saber para entender o sentido daquele texto. Então, eu vou partir do texto para a estrutura e não da estrutura para o texto. Vocês estão entendendo essa diferença? A aula tradicional passa primeiro o conceito, depois a aplicação do conceito. A aula de análise linguística não, vai ter o texto vai te dizer quais conceitos emergem ali
que você precisa trabalhar com o seu aluno, não para ele aprender a classificar o conceito, mas para ele aprender a entender como aquele conceito ajuda na construção do sentido daquele texto. Essa é uma diferença muito importante de ensino de gramática e ensino de análise linguística. Então, filia-se, portanto, academicamente, aos estudos da linguística textual e da semântica enunciativa, fortes na década de 80. Então, essa ideia de Geraldi vem a partir dos estudos dele, sobretudo sobre a linguística textual, que era assim, a ciência linguística mais efervescente na década de 80 e 90, né? Era o top da linguística nessa época, 80, 90, eram os estudos da linguística textual. Era o que tinha de mais moderno na época. Então, Geraldi, como um bom estudioso da linguística textual, ele propõe essa ideia de análise linguística a partir dessas teorias que ele. Então, não é uma coisa que brota do nada, mas é uma teoria que está ancorada, né? Uma teoria maior que trata sobre ela. Então, a ideia de análise linguística ela surge a partir da guinada nos estudos linguísticos para o estudo do texto na linguística textual. Então, tem essa inversão. Vamos passar a estudar as estruturas da língua no texto, não em frase, né? Porque as críticas do ensino ao ensino da norma linguística passaram a ficar ainda mais consistentes. Quando eu digo ensino da norma linguística, é esse ensino que a gente está acostumado. Jogar aquela lista de frases no quadro lá e pedir para o aluno classificar. Era isso que era ensinado e que é ensinado até hoje como aula de português. E com isso, a análise linguística passou a ser não apenas um conceito, mas ela passa, sobretudo, a ser uma perspectiva metodológica de ensino relativa aos aspectos funcionais e estruturais da língua. Então, eu passo de um tipo de ensino que foca só na estrutura, e aí a análise linguística vem e diz, não, vamos expandir isso. A estrutura existe, ela é importante, vamos continuar trabalhando, mas vamos olhar a língua em sua funcionalidade. Como que a língua em uso, como é que ela funciona, como é que a língua, os aspectos da língua servem para criar sentidos. E esse é o foco da análise linguística, tá? Então, o que seria a análise linguística em si? Né? A análise linguística ela já começa com a substituição do conceito de redação pelo de produção de texto. Né? Porque essa ideia de produção, isso também tem uma videoaula minha aqui no canal, que fala sobre a evolução do pensamento sobre ensino de produção de texto. Né? A gente tinha essa ideia inicial de redação, de produzir, de escrever qualquer texto, escreva sobre isso, para uma ideia de produção de texto, que tem essa ideia mais de processo, de você entendendo etapas por etapas. Né? Então, o foco na correção vai se deslocar da higienização do texto para a prática de análise linguística com base na reescritura de textos, que é o que Geraldi propõe. A partir do próprio texto do aluno, a gente entende as estruturas linguísticas em uso ali. E essas reescrituras de texto, ele propõe nesse livrinho, O Texto na Sala de Aula, que é muito importante, que foi ali que eu aprendi a trabalhar a reescrita com meus alunos, que eu já trabalhava naquela época, a fazer a reescrita coletiva, que é aquela que você escolhe um texto dos seus alunos e vai lá no quadro reescrever, e a reescrita individual, que a gente já falou dela nas aulas de correção de texto, em que você, professor, leitor experiente, faz apontamentos no texto do seu aluno e entrega para ele rever aquele texto, né? Refazê-lo. E a propositura inicial da análise linguística aponta que devem ser tratados na reescrita problemas relacionados à estrutura textual, também, mas não só, mas também problemas relacionados à ordem sintática, morfológica, fonológica e estilística. Então, tudo isso aí tem que ser tratado na prática da análise linguística. Então, nós temos a análise linguística. Qual que é o conceito? Né? O que seria análise linguística? Seria o trabalho de análise do funcionamento da língua, veja que eu marquei em vermelho, funcionamento da língua, reflexão, funcionamento, língua e uso são expressões chaves para a prática de análise linguística. Então, o conceito de análise linguística é o trabalho de análise do funcionamento da língua, concebendo-a como ação entre interlocutores socialmente situados. Essa é uma... A gente vai ver no slide mais à frente. Mas isso é uma inversão, uma mudança muito importante para a gente entender a prática de análise linguística, que é a mudança na concepção de linguagem. Também tem um vídeo meu aqui no canal sobre concepções de linguagem, que eu mostro muito bem isso para vocês. Como que a concepção de linguagem do professor, que ele tem, né, a concepção de linguagem que ele tem, influencia no modo como ele ensina, nos exercícios que ele usa em sala de aula. Então, para você trabalhar com a prática de análise linguística, você tem que sair
de uma concepção de linguagem mais estruturalista e passar para uma concepção de linguagem como a linguagem como ação, uma linguagem como interlocução, como interação, né? Então, dentro do conceito de análise linguística está conceber a língua como ação entre interlocutores, e esses interlocutores eles estão socialmente situados. O que isso quer dizer? A gente sabe o locus da enunciação, a gente sabe de onde esses interlocutores estão falando, e a gente, além de saber, precisa de levar isso em consideração na hora de interpretar o texto, na hora de situar o texto, na hora de olhar os aspectos linguísticos e gramaticais desse texto também. E a análise linguística ela também é encarada como um método, a partir do momento que ela passa a ser pensada como uma proposta de ensino dos aspectos estruturais da língua. Tá, mas agora eu não vou ensinar mais a estrutura pela estrutura. Eu vou ensinar, dentro da análise linguística, os aspectos estruturais da língua que vai partir da reflexão sobre os usos socialmente situados em textos para chegar a construir uma descrição de funcionamento. Veja bem, eu parto lá do texto, reflito sobre a estrutura para entender como que ela funciona dentro de determinados textos. E aí eu vou chegar à conclusão sempre que aquela estrutura ela funciona daquela forma naquele texto. Mas essa mesma estrutura, essa estrutura gramatical que está lá na gramática descrita, ela pode funcionar diferente em outros textos, né? Então, com base na reflexidade, que acontece? Vamos pensar aqui o que é essa reflexividade. Se chega à conclusão que a língua ela é reflexiva. Ela não é puramente uma estrutura, mas ela é reflexiva. Por quê? A linguagem ela pode remeter a si própria. Porque, ao mesmo tempo que a gente pode falar das coisas, falar do mundo, nós também podemos falar sobre como falamos. Ou seja, a gente pode falar sobre a nossa própria língua. A gente pode falar sobre a nossa própria linguagem. E não só falar do que é externo à linguagem. Mas a gente pode falar e refletir sobre a própria linguagem. Daí a análise do discurso que não deixa a gente fugir disso, né? Então, com base nessa noção que eles criaram, que eles pensaram, que vamos dizer assim, é um conceito novo, é um entendimento novo sobre linguagem, nessa conjuntura que a gente está falando de análise linguística. É um entendimento que surgiu. Então, eles pensaram assim, nossa, a gente pode refletir sobre a própria língua assim. E aí vão surgir dois subconjuntos que Geraldo já coloca lá no início lá da teoria dele de análise linguística, que esses subconjuntos vão ser aproveitados nos PCNs de língua portuguesa, vão ser aproveitados na BNCC. Então, vejam bem, esses dois subconjuntos que a gente vai tratar agora, eles são fundamentais para a gente trabalhar com análise linguística em sala de aula. Qual é o primeiro subconjunto? É o subconjunto das atividades epilinguísticas. O que significa a atividade epilinguística? São as atividades calcadas na reflexão para os usos situados da linguagem. Então, toda vez que você propõe ao seu aluno que ele reflita sobre a linguagem, sobre o uso daquela linguagem, naquele texto, naquele gênero, naquele texto que ele escreveu, naquele texto que você está trazendo do Jornal do Dia, naquele poema que você pegou lá de determinado autor que você curte, né? Então, a partir do momento que você propõe que o seu aluno reflita sobre o uso situado daquela linguagem, você está realizando com ele uma atividade epilinguística. Ou seja, a reflexão focaliza as escolhas linguísticas e seus efeitos de sentido. Então, toda vez, por exemplo, se eu pego lá, vamos supor aqui, eu pego uma, que é muito comum, né, uma manchete de jornal, ou um subtítulo de uma notícia de jornal, né? Assassinaram o presidente da Associação de Moradores. E eu faço o meu aluno refletir o uso desse verbo, assassinaram, e o uso da escolha do tipo de sujeito, por exemplo, né? Quando eu faço o aluno refletir sobre essa escolha linguística do jornal e qual o efeito de sentido que ele tem, eu estou fazendo uma atividade epilinguística. Por quê? Eu vou fazer o meu aluno refletir que o uso do sujeito indeterminado ali, ele tem uma função no sentido do texto. Assassinaram o presidente da Associação de Moradores. Eu não estou revelando quem assassinou. E isso tem dois motivos, eu posso entender de duas formas. Assassinaram, eu não estou revelando porque eu não sei, porque a polícia está investigando quem foi ainda, ou porque eu quero ocultar o nome de quem foi o assassino. Então aí eu uso a indeterminação do sujeito. Então aqui é uma atividade epilinguística em que eu reflito
sobre o uso da língua. Então, a palavra reflexão e epilinguagem, elas estão entrelaçadas. Só existe epilinguagem a partir do momento que você propõe reflexão. E o outro, e a atividade epilinguística quer dizer refletir sobre a língua considerando o seu uso efetivo em uma dada situação de interação entre interlocutores. É o exemplo que eu dei aqui da manchete de jornal, da notícia aqui para vocês agora. É um tipo de reflexão sobre a língua. E o outro tipo de atividade, essa sim tem tudo a ver com essa ideia de reflexividade, são as atividades metalinguísticas, né? Esse radical, esse prefixo meta aí, ele diz muita coisa. Você tem metapoema, né? O que seria, vamos supor aqui, além de metalinguagem, né? O metapoema. O metapoema é o poema que fala sobre o poema. Por exemplo, quando um autor, por exemplo, Drummond já escreveu alguns metapoemas, né? Quando o próprio poeta escreve um poema que fala sobre como escrever poemas, por exemplo. Aí a gente chama de metapoema, porque é um poema falando de poema. Então, o que seria metalinguagem? É o estudo da linguagem pela linguagem, ou seja, é o estudo da linguagem a partir de suas estruturas, a partir de suas normas, a partir dos seus regulamentos, né? Então, a atividade metalinguística, veja bem que agora é uma reflexão analítica. Eu vou analisar a partir dos recursos que eu já tenho, né? Então, é a reflexão analítica sobre os recursos expressivos que levam à construção de noções. E essas noções são metalinguísticas, com as quais se torna possível categorizar tais recursos, ou seja, volta-se para a categorização das estruturas linguísticas e dos efeitos de sentido. Então, veja bem, a metalinguagem, a gente precisa da gramática agora. Para a gente fazer uma atividade metalinguística, a gente precisa conhecer ou pesquisar aqueles conceitos, aquelas normas gramaticais. Tanto que os próprios estudos de análise linguística, eles vão dizer assim, não é para abandonar as gramáticas. Só que a gramática na análise linguística, ela recebe uma nova função. Ela não é a Bíblia do ensino de língua português mais. A gramática, ela acaba virando um objeto de pesquisa. É aonde eu vou recorrer para entender melhor aquela categorização, aquela norma, e qual é, veja bem, a análise linguística sempre vai ligar, veja bem ali, ó, os efeitos de sentido. O trabalho com a análise linguística é entender como que essas normas, como que essas classificações, elas podem embutir sentidos, elas podem ressignificar estruturas e sentidos dentro dos textos. Então, a atividade metalinguística, ela visa ao levantamento das regularidades dos aspectos da língua, a sistematização e a classificação de suas características específicas, mas, principalmente, as implicações semânticas que essas ocorrências geram. Veja bem que a análise linguística, aqui a gente já está no quarto, quinto slide, a gente já viu essa questão de sentido, semântico, várias vezes. Porque a análise linguística ela é apontada para a leitura do texto, para a melhor interpretação do texto, para entender melhor como o funcionamento da língua pode criar sentido e ajudar a interpretar aquele texto que está ali na sua mão. Né? Então você vai ver, é sempre focando a implicação semântica. E, a grosso modo, falando, semântica é o quê? É o sentido. É como que a gente entende os sentidos dos textos, né? Então, a atividade metalinguística seria a linguagem descrevendo ela mesma, foi o que eu já expliquei para vocês. É entender a linguagem a partir de suas estruturas, visando sempre a nomenclatura, a classificação e a apropriação de conceitos. Então, para a gente desenvolver atividades metalinguísticas com os nossos alunos, ou eles já vão saber, né, ou eles já vão conhecer aquele tópico gramatical que a gente quer abordar, ou a gente vai sugerir a pesquisa em gramáticas que são mais tradicionais ou descritivas também, né? Então, são esses dois subconjuntos que é a base da atividade da prática de análise linguística. Para você fazer uma prática de análise linguística, você vai partir de um texto e dentro desse texto você vai propor atividades para os seus alunos, tanto epilinguísticas quanto metalinguísticas para serem realizadas. E aí, utilizando esses dois subconjuntos, você está trabalhando análise linguística em sala de aula, tá? Sempre partindo de um texto. E com isso, trabalhando esses dois tópicos, esses dois subconjuntos, acaba se criando uma lógica para o trabalho
com a análise linguística em sala de aula? Primeira coisa, sempre no princípio da interação. Você vai partir sempre da concepção de língua adotada, que é a linguagem como interação. Ou seja, quando eu trabalho com texto e eu quero que aquele aluno entenda aquele texto, que tem um autor, que o autor daquele texto pensou quem são os seus possíveis interlocutores na hora que ele escreveu, eu estou pensando a língua pelo seu viés dialógico. Eu estou pensando a língua como interação. Depois, eu sempre vou partir de um texto. Eu vou sempre usar um texto em sua das mais diversas materialidades, na sua maior diversidade genérica, de gêneros textuais que eu possa pensar. Então, eu posso trabalhar com uma charge, com um poema, com uma canção, com uma reportagem, com um panfleto, com cartaz que tem na escola. Então, todo o texto, o próprio texto que o aluno escreveu, né? Lógico que essa ideia é inicial da prática de análise linguística. Então, eu sempre, para eu fazer análise linguística, eu nunca vou usar uma frase. Eu sempre vou partir de um texto, seja ele de qual gênero ele pertença. E sempre vou pensar no uso da língua, é a apreciação das atividades linguísticas reais. Ou seja, a partir do momento, professor, que você já está trabalhando com texto em sala de aula, em que você está fazendo a análise de um gênero que é publicado, é materializado, você já está preocupado com o uso da língua, porque ali no gênero está materializada a linguagem em uso, tá? E aí a gente parte para a análise do texto, o uso da língua a partir das análises dos aspectos epilinguísticos para culminar nos metalinguísticos. Isso é importante. Veja bem esse enunciado que está aqui. Na análise linguística, a gente vai partir da análise dos aspectos epilinguísticos. O que isso quer dizer, pessoal? Primeiro eu vou refletir sobre o texto, vou refletir sobre o uso do texto, para depois eu culminar no metalinguístico, ou seja, para depois eu buscar a norma, para depois eu buscar a classificação, mas eu busco essa norma e busco essa classificação não só para classificar, mas para entender como que ela funciona dentro daquele texto situado, dentro desse gênero que eu estou estudando. Porque se eu pegar o outro gênero, esse funcionamento pode ser diferente, né? Então, esses aspectos metalinguísticos, eles vão variar e a gente precisa, quando a gente faz essas atividades de análise linguística, a gente precisa estar muito atento aos aspectos, às características, à funcionalidade, ao propósito comunicativo do gênero que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando a análise de uma canção, o propósito comunicativo dela é um. Se eu estou trabalhando um panfleto, o propósito comunicativo dele é outro. E esses propósitos comunicativos, essa situação de produção, essa composição de gênero, tudo isso vai influenciar nos aspectos metalinguísticos também. A gente precisa estar atento a isso. O gênero te fala, o gênero te mostra que tipo de aspecto metalinguístico é mais recorrente ali, né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Quando eu pego uma receita, por exemplo, de bolo, você vai ter ali fortemente sendo usado verbos no imperativo, por exemplo. Isso é uma característica metalinguística do gênero receita, por exemplo. Quando você pega o gênero notícia, né? Se for notícia factual, notícia de crime, dessas coisas, você vai ter ali o uso de verbos no presente. Isso é muito importante e forte. O gênero te diz alguns aspectos metalinguísticos que ele precisa para ser materializado. E isso que o gênero te diz precisa ser alvo de reflexão nas suas atividades de análise linguística. Fiquem atentos a isso, tá? Então, aprofundando mais aí, a gente precisa deixar claro que as atividades de análise linguísticas não defendem o abandono da gramática. A gente vai continuar trabalhando a gramática. Só que agora é do texto para a gramática. É o texto que te diz qual aspecto gramatical que você vai trabalhar com o seu aluno. E não aquele que está prescrito ali na matriz curricular, e não partir de uma estrutura isolada, solta, para só classificar. Não, a gramática agora ela é uma fonte, ela é uma base de dados para o trabalho. Pense muito bem isso, anote isso que é interessante. A gramática passa a ser uma base de dados, e não a Bíblia do ensino, né? Também a análise linguística, a gramática, é o que eu acabei de falar, né? É uma fonte de busca para outras reflexões, para subsidiar a epilinguagem. A gente busca os conceitos gramaticais para poder refletir sobre a língua, né? Não, a ideia da análise linguística não é criar uma nova gramática, uma nova nomenclatura.
A ideia é a gente usar a nomenclatura, ensinando a nomenclatura de modo situado. E quando eu digo modo situado, é como que essa nomenclatura funciona naquele texto e deixar claro para o aluno que aquela nomenclatura que está ali fixa, se eu for para outro texto, ela pode funcionar diferente. E com isso, a gente precisa repensar um outro currículo, que é esse currículo que diferente desse que a gente está acostumado na escola tradicional, de que vem aquela lista, né? O sexto ano tem que aprender substantivo, adjetivo, classes de palavras, por exemplo. O sexto ano começa a aprender análise sintática, tipos de sujeito, tipos de predicado. Não, eu preciso repensar um novo currículo, porque agora quem vai me dizer o tópico gramatical que eu vou ensinar é o texto que eu escolhi para analisar e produzir com meus alunos. É o texto que eu escolhi para interpretar e para basear uma produção de texto com meus alunos. É dali do texto que vai surgir o tópico gramatical. Então não adianta eu pensar num currículo que já está ali fixo, todo descrito. É claro, eu posso sim pensar, nossa, eu tenho que ensinar tipos de sujeito. Ah, tem o texto tal que vai me ajudar a trabalhar. Isso você pode fazer tranquilamente. Você didatiza a situação. A partir do tópico gramatical que já está lá no currículo pré-estabelecido para você ensinar, você pode pensar num texto específico que você já leu, que você conhece, ou que te foi indicado, que é muito bom para trabalhar. É igual eu pensei, eu dei exemplo aqui, nossa, eu preciso ensinar um imperativo. Então eu vou buscar receitas. E a partir das receitas que eu vou ensinar o imperativo. Em vez de ficar lá ensinando, o imperativo, você bota a estrutura tal com tal estrutura, o imperativo negativo conjuga dessa forma. Não, eu pego lá uma receita que eu sei que vai brotar verbos do imperativo ali, e a partir daquela receita eu vou falar sobre imperativo com os meus alunos. Mas não necessariamente eu preciso ensinar o meu aluno a conjugar o verbo tal no imperativo tal. Né? O trabalho não é mais esse. Por isso que a gente precisa repensar o currículo e aprender a ter jogo de cintura, professor, para trabalhar com esse currículo. Né? Porque a análise linguística ela vai deslocar um currículo que já é consagrado historicamente. Esse que eu já acabei de falar. O sexto ano aprende tal e tal coisa da gramática. O sétimo ano, tal coisa. O oitavo e nono ano vão estudar as conjunções, as orações coordenadas, subordinadas. Não. Isso, quando a gente pensa na prática de análise linguística, é o texto que eu estou trabalhando que vai dizer qual tópico gramatical que eu vou trabalhar. Então, o texto do aluno passa a ser o ponto articulador de toda a proposta apresentada. E aqui já adiantando, porque esse texto do aluno é bem a ideia de Geraldi sobre análise linguística, mas não só o texto do aluno é o ponto articulador, mas qualquer texto que você for utilizar em sala de aula e qualquer texto que você for trabalhar com análise linguística, ele que é o ponto articulador. É desse texto que você trabalha, desse gênero que você escolheu, que vai emergir o tópico gramatical que você vai trabalhar, que você vai analisar. Então, parte-se do texto, estudam-se nesse texto os aspectos epilinguísticos e metalinguísticos e se volta para o próprio texto, o texto do aluno. Tá? Só que aí, gente, aqui veja, nesse slide anterior, a gente falou muito sobre o texto do aluno. Por quê? A ideia inicial de Geraldi era trabalhar a análise linguística no texto do aluno, na reescrita dos textos dos alunos. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem de análise linguística. Só que vários estudiosos foram repensando e expandindo o conceito de análise linguística. Esse aqui é um conceito da professora Márcia Mendonça, da Unicamp, em que ela, em 2006, ela repensa esse conceito de análise linguística e ela expande, ela amplia esse conceito. Ela diz assim, a análise linguística é parte das práticas do letramento escolar. O que ela quer dizer quando ela vincula a análise linguística às práticas de letramento escolar? O que é letramento escolar? Ler, produzir e escutar textos. E oralizar textos também, vamos dizer assim, né? Isso é a base do letramento escolar. É você interagir com o texto. É você ler textos, produzir textos, oralizar textos, ouvir textos. Tudo isso é letramento escolar. Então, a partir do momento que ela vincula esse conceito de análise linguística à prática de letramento escolar, ou seja, ela tira o foco do texto do aluno, da análise linguística focada no texto do aluno, para a análise linguística em qualquer gênero textual que você trabalhe em sala de aula. Então, a análise linguística deixa de ser focada aí, nessa expansão do conceito, no texto que era o texto que o aluno escrevia, que é a ideia inicial de Geraldi, e passa a ser trabalhada em qualquer texto que você for utilizar em sala de aula. Então, a análise linguística parte das práticas de letramento escolar,
consistia numa reflexão explícita e sistemática sobre a constituição e funcionamento da linguagem nas dimensões sistêmicas ou gramaticais, textual, discursiva e também normativa. Veja bem, para fazer análise linguística, a gente precisa englobar tudo isso. Dentro de um texto, a gente vai ver essa dimensão gramatical, a dimensão textual, a dimensão discursiva e a própria norma que é utilizada nesse texto, com o objetivo de construir para o desenvolvimento de habilidade de leitura, de escuta e produção de texto. Veja bem, isso é a prática de letramento escolar. Leitura, escuta e produção de textos, né? Orais ou escritos, e de análise e sistematização dos fenômenos linguísticos. Então, veja bem que Mendonça e outros também, que não foi só ela amplia, né, essa ideia de análise linguística para não ficar só no texto do aluno. Com isso, ela coloca a análise linguística como central no currículo situado. A gente já explicou por que o currículo tem que ser expandido, né? Porque que eu preciso repensar o currículo, porque agora é do texto que brota, que nasce, que emerge os tópicos gramaticais. E quando ela fala um currículo situado, é exatamente isso, é o currículo que vai partir dos textos, dos gêneros que eu vou ensinar. Então, é indispensável ao ensino da língua associar a análise linguística às práticas de letramento, que seja a leitura, a escrita e a oralidade, que eu já expliquei para vocês, né? A reflexão, como a Mendonça diz, a reflexão sobre a língua deve obedecer 2 critérios, de ser explícita e ser sistemática. O que seria ser uma reflexão explícita? Né? É uma reflexão sobre as múltiplas camadas da língua. Eu vou olhar o que está explícito ali no texto. Essas camadas são a camada estrutural, a camada textual, a discursiva, o que o discurso te traz, né? Eu digo assim, a camada estrutural e textual está ali na superfície do texto. Agora, a camada discursiva, pragmática, eu tenho que ir além da superfície, eu tenho que ir para a profundeza do texto, eu tenho que ir para o não dito, o que está ali por trás, né? Que aí eu busco o discurso que está sendo defendido naquele texto. O que seria pragmático? Pragmático tem muito a ver com o uso, com a interação, né? Quando eu foco no uso da língua, na utilidade, na materialidade, nas interações que aquele texto pode produzir ou significar, eu estou abordando a camada, o aspecto pragmático desse texto. E ela diz também que a reflexão sobre a língua na análise linguística tem que ser sistemática. O que isso quer dizer? Que o trabalho com a análise linguística deve ser feito sistematicamente, repetidamente, para atingir os objetivos pretendidos. Qual que é o objetivo? Entender o funcionamento da língua e fazer com que seu aluno aprenda a fazer escolhas conscientes, tanto na hora de escrever quanto na hora de ler. Porque você entender determinado sentido de alguma expressão, de alguma palavra específica, é uma escolha consciente sua fazer o entendimento. Entender um outro significado que pode estar por trás daquilo ali é uma escolha consciente que a gente aprende a fazer. Fazer, lembra da aula passada, fazer uma leitura crítica, fazer uma leitura perversa, é uma leitura consciente que a gente precisa aprender a fazer. Então, o trabalho com análise linguística, ele é focado na leitura. A análise linguística, tanto que a BNCC, a gente vai ver daqui a pouco, a BNCC diz o seguinte: o trabalho com a análise linguística, o eixo de análise linguística, ele tem que atravessar o eixo de leitura e de produção de texto. Ou seja, a análise linguística não precisa fazer uma aula específica de análise linguística, mas ele tem que vir conectado. O trabalho com a análise linguística precisa estar associado ao meu trabalho de leitura e ao meu trabalho de produção de texto. Então, não se trabalha mais o funcionamento da língua de forma isolada, como era antes, em que eu vou ensinar só os aspectos gramaticais. Mas eu tenho que trabalhar a análise linguística junto com a minha aula de leitura, junto com a minha aula de produção de texto. Eu trabalho a análise linguística junto com o texto que eu estou levando para meus alunos interpretarem. Porque o sistema da língua influencia na produção de sentido. E eu preciso começar a abordar isso com meus alunos. Como que usar o sujeito indeterminado numa manchete de jornal? Que sentido que aquilo ali está criando? Eu preciso começar a mostrar para os meus alunos para eles terem consciência disso. E por isso tem que ser um trabalho sistemático, repetido. Toda vez que eu vou propor uma interpretação de texto, eu tenho que trabalhar com análise linguística também. Toda vez que eu for propor uma atividade de produção de texto, eu também tenho que propor análise linguística ali. E isso a BNCC diz bem claro. Tem que atravessar, tem que trabalhar em conjunto, tem que estar junto com as aulas de leitura e produção de texto. Tá? E com isso, a gente acaba fazendo um boom, né, com essa expansão do conceito, nesse primeiro pensamento, essa primeira noção
criada por Geraldi de análise linguística, em que o texto do aluno era o ponto de chegada e o ponto de partida e o ponto de chegada. Quando eu penso a análise linguística só como a reescrita de textos, que é o que Geraldi propõe lá em 1984, veja bem que são muitos anos passados, né? Ele pensou o texto do aluno como ponto de partida, da onde parte a reflexão, e ponto de chegada, né? Como se fosse um ciclo. Mas quando eu associo a análise linguística às práticas de letramento escolar, eu digo que o texto do aluno não é só o ponto de chegada e partida. Por quê? Se o ponto de partida e de chegada forem o mesmo, a gente perde o trabalho com patrimônio linguístico que está amplamente produzido. Então, esses novos pensadores sobre análise linguística, eles vêm propor para a gente que a gente faça análise linguística de qualquer texto, porque a gente tem um patrimônio linguístico muito rico por aí. A gente tem uma diversidade imensa de gêneros textuais e esses gêneros merecem ser analisados linguisticamente. Então, ter como ponto de partida a análise de textos de diferentes gêneros, bem escritos e que cumprem determinados papéis sociais, é igualmente válido a gente associar a análise linguística a textos de alunos. Não que você, não se faz mais análise linguística integral. Não, não é isso que a gente está dizendo. Continue fazendo reescrita de texto, continue fazendo análise linguística a partir do texto dos seus alunos, mas também faça análise linguística de outros gêneros, de outros textos, porque é tão importante quanto. É isso que a teoria, que a evolução, que a expansão da teoria da análise linguística defende. Né? Então, uma abordagem, a gente passa a pensar uma abordagem de análise linguística a serviço da leitura, porque a gente vai fazer análise linguística para ajudar na compreensão do funcionamento do gênero ou do texto. Ou seja, a prática de análise linguística pretende formar leitores e escritores de gêneros diversos. Veja bem o que eu acabei de falar. É isso que a BNCC defende. O trabalho de análise linguística vinculada à leitura e à produção de texto. Por isso que o trabalho com análise linguística, nessa teoria expandida, pretende formar leitores e escritores de gêneros diversos, né? Porque o conceito, veja bem, isso aí é como se fosse um histórico, uma linha de tempo, né? O conceito de análise linguística vai evoluir de uma reflexão focada na correção e reescrita do texto do aluno, que é dos anos 80, essa pensada por Geraldi, para uma reflexão focada na correção, na reescrita e na produção do texto, nos anos 90, porque também foi repensado por Geraldi, e depois na correção e reescrita do texto do aluno, mas também na leitura e produção de textos orientadas por teorias do gênero e nos próprios recursos da língua. Isso quem diz é Bezerra e Reinaldo, em 2013, né? Veja bem como que a teoria foi sendo expandida e continua. Você mesmo pode aí pesquisar análise linguística e propor uma expansão para ela, seja qual for que você consiga pensar. Mas a gente precisa perceber que essa teoria ela evolui do estudo, da análise do texto do próprio aluno para a análise de qualquer gênero textual que seja escrito e seja circulado em qualquer lugar. Você pode arrancar um cartaz que está no poste da rua da sua escola e levar para os seus alunos e fazer leitura, interpretação, produção e análise linguística. Então, a partir do momento que a gente vincula a prática de análise linguística ao letramento escolar e à teoria do gênero, aí a coisa é o que está aí, é boom, né? A coisa explode, se amplia significativamente para apoiar a formação de leitores e escritores na escola. Então, não se confunda a análise linguística com o ensino de gramática. O ensino de gramática, bem como a prática de análise linguística, estão associadas a diferentes concepções de linguagem, foi o que eu já adiantei aqui para vocês. O ensino de gramática está baseado numa concepção de linguagem estruturalista de língua. O que isso quer dizer? A gente vê a língua como um sistema inflexível, invariável, a gente ensina a partir de frase, a classificação é essa e não pode ser outra, só funciona dessa forma. E quando a gente pensa em análise linguística, a gente vai pensar numa concepção interativa de linguagem, já que a língua é uma ação interlocutiva situada entre sujeito a interferências dos falantes. Então, a análise linguística está dentro de uma proposta dialógica da linguagem, né, dentro da concepção bakhtiniana, sócio-interativista de linguagem, né, onde a gente pensa interlocutores que estão ali em ação, moldando e trabalhando a linguagem de acordo com o seu propósito comunicativo. É a partir daí que a gente faz atividade de análise linguística. Aqui é um quadro que foi pensado por Teixeira em 2011, num artigo, que eu acho importante a gente trabalhar aqui, que ela faz a diferenciação muito básica
do que seria ensinar uma aula baseada no ensino de gramática e uma aula que vai se basear na prática de análise linguística. Então, vamos bater tópico por tópico e veja bem essas coisinhas que eu marquei de vermelho e de amarelo, que são diferenciações que são como se entrasse em conflito mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu penso em ensino de gramática, é o que a gente acabou de ver. A gente tem o professor que trabalha focado no ensino de gramática, ele trabalha uma concepção de língua como sistema, como uma estrutura inflexível e invariável. Agora, se você trabalha na prática de análise linguística, você tem uma concepção de língua como ação interlocutiva situada, sujeita às interferências do falante. Foi o que a gente acabou de ver, né? No ensino de gramática, eu penso a fragmentação entre eixos do ensino. As aulas de gramática elas não vão se relacionar necessariamente com a leitura e com a aula de produção de texto. Já quando eu penso em prática de análise linguística, vai acontecer a integração entre os eixos. A análise linguística é uma ferramenta para a leitura e a produção de texto. Anotem isso, gente, isso é muito importante. Você trabalhar a análise linguística vai estar sempre vinculado às suas aulas de leitura e produção de texto. Tá? Então, quando eu vou interpretar um texto, eu estou trabalhando a leitura, mas eu preciso trazer também a reflexão sobre a língua. Quando eu vou produzir texto, quando eu vou fazer reescrita dos meus alunos, eu, além de estar trabalhando a produção, eu também estou trabalhando a análise linguística. Então, veja bem, esses três eixos eles têm que estar entrelaçados no seu trabalho, e não mais isoladamente quando se pensava no ensino de gramática. No ensino de gramática, a gente tem uma metodologia transmissiva, que você vai fazer uma exposição dedutiva, ou seja, o que é isso? Você parte do geral, da regra, para o particular, que é a aplicação daquela regra numa frase, por exemplo. Ou seja, você quer treinar os seus alunos. Você ensina a regra e fala bem assim, olha, aluno, olha como é que essa regra funciona nessa frase. Então, você só transmite no ensino da gramática. Na prática de análise linguística, não. Você tem uma metodologia reflexiva, que você se baseia na indução. Você vai fazer o seu aluno pesquisar. Você vai fazer o seu aluno refletir. Ou seja, você observa casos particulares, ou seja, o uso no texto, aquele uso situado, para você e os alunos, a partir da sua reflexão, concluir qual é a regularidade da língua, qual é a regra que cabe naquela situação situada ali, tá? No ensino de gramática, você tem o privilégio das atividades metalinguísticas, ou seja, a língua pela língua o tempo todo, mas na prática de análise linguística, você faz um trabalho paralelo. Você mescla as atividades metalinguísticas, a língua pela língua, com a epilinguística, ou seja, a reflexão sobre a língua. Os dois aparecem agora entrelaçados, por isso que você faz análise linguística. No ensino de gramática, a ênfase nos conteúdos gramaticais como os objetos de ensino. Então, eu vou trabalhar aqui tipos de sujeito, eu vou trabalhar objeto direto e objeto indireto, eu vou trabalhar oração coordenada. É tudo assim, ó, o conteúdo gramatical é a coroa da aula, é o mais importante, né? E isso são abordados, né? São conteúdos abordados de forma isolada e em sequência, né? Eu só vou ensinar objeto direto e indireto depois que eu ensinei transitividade. Eu só posso ensinar tipos de predicado, por exemplo, depois que eu ensinei transitividade verbal, porque a coisa é pensada linearmente, como se fosse pré-requisitos gramaticais para eu poder evoluir, para eu poder ensinar. Agora, quando eu ensino na prática de análise linguística, a ênfase vai estar nos usos como objetos de ensino. As habilidades de leitura e escrita, eles que vão remeter a vários outros objetos de ensino, as estruturas do texto, a discursividade, a norma, que vão ser apresentadas e retomadas sempre que necessário. Lembra lá que a gente estava discutindo da expansão, da modificação do currículo, porque agora eu não tenho mais os tópicos gramaticais em sequência para ensinar, mas sim é do meu texto que vai emergir o tópico gramatical que eu preciso ensinar, sem ficar pensando muito em pré-requisito e em sequência, tá? Continuando aí, o ensino de gramática foca na norma padrão, no que está estabelecido, no que está fixado na gramática. A prática de análise linguística, não. A minha preferência, a minha centralidade é entender os efeitos do sentido do texto. A gramática e até a norma padrão, ela vai me servir na prática de análise linguística para eu entender o sentido do texto, o que aquele texto está querendo dizer. No ensino de gramática, eu tenho a ausência da relação com as especificidades do gênero. E eu vou além aí. Eu digo que no ensino da gramática, raramente se trabalha com algum gênero. Se trabalha mais com frase, porque eu quero só analisar a estrutura, é estrutural. Quando eu vou para a prática de análise linguística, não, eu tenho a fusão do trabalho de análise linguística com o gênero.
O propósito comunicativo do gênero me diz muita coisa sobre a língua. A estrutura e a composição do gênero me diz muita coisa sobre a língua. E prestem atenção, o estilo do autor, a forma que ele escolhe consciente de escrever, também vai me dizer muito sobre a língua. Então, o trabalho de análise linguística ele é entrelaçado, ele é fundido com essa teoria do gênero, na medida em que contempla justamente a intersecção das condições de produção dos textos e as escolhas linguísticas que são feitas. No ensino de gramática, você tem unidades privilegiadas, ou seja, você trabalha com a palavra, você classifica ali, isso é um adjetivo, é um substantivo, isso é um pronome, a frase, o período. Agora, na prática de análise linguística, não. A minha unidade é o texto. Eu vou olhar o texto em seu funcionamento, em suas particularidades, em sua estrutura global, e não vou pincelar uma frase daquele texto para analisar. Se eu pincelo uma frase do texto na prática de análise linguística, eu posso fazer isso. Só que a minha pincelada daquela frase, né, quando eu tiro aquela frase do texto, é para analisar qual o sentido que aquela frase coloca naquele texto. Igual eu falei, assassinaram o presidente da Associação de Moradores. Eu pincelei, eu tirei o texto eu tirei essa frase, eu isolei essa frase do texto. Só que esse meu isolar tem que reconectar a frase ao texto. Por quê? Eu tenho que dizer qual é o sentido que essa frase que eu isolei coloca naquele texto total ali, na globalidade do texto. Então, o ensino de gramática, como a gente sabe muito bem, tem preferência pelos exercícios estruturais, de fixação, de treinamento. Já a prática de análise linguística é a preferência por questões abertas e atividades de pesquisa, né? Ou seja, você vai fazer perguntas para o seu aluno refletir sobre o texto. Você vai pedir que o aluno pesquise na internet aquele fato gramatical, que ele vá até uma gramática normativa, descritiva, sei lá, para que ele compare, reflita e entenda qual o sentido que o uso daquele tópico gramatical está influindo lá no texto. Então, isso é um quadro muito interessante que a Teixeira faz para diferenciar o ensino de gramática da prática de análise linguística, que é o nosso foco na aula de hoje. E aí, como que a análise linguística está nos textos oficiais? E isso é interessante a gente dizer também, que alguns teóricos dizem que a prática de análise linguística ela também é um trabalho político. E por ser um trabalho político, que ela passa a vigorar e ela passa a aparecer nos documentos oficiais que regem o ensino de língua no país, como, por exemplo, o PCN de Língua Portuguesa de 1998. Veja bem, isso é uma teoria que começou a ser pensada em 1984, ela tem data. E em 98 ela já aparece no PCN, que era um documento que orientava os professores para o ensino de língua. O que o PCN falava sobre a prática de análise linguística? Né, que além da escuta, a leitura e a produção de textos, parece ser necessária a realização tanto de atividades epilinguísticas como metalinguísticas. Então, a PCN já traz isso, essas duas categorias, esses dois conjuntos aí, subconjuntos, que é a base estrutural do trabalho com análise linguística. E fala mais, isso tudo lá na página 78. O PCN fala, a prática de análise linguística não é uma nova denominação para o ensino de gramática. Quando se toma o texto como unidade de ensino, isso está em vermelho aí, é a base do PCN de língua portuguesa. Por quê? O PCN diz que o objetivo de língua portuguesa é tomar o texto como unidade de ensino. A aula de língua portuguesa para o PCN, lá em 98, já dizia, não ensine por frases, ensine por meio de textos, né? Então, o PCN diz que quando se toma o texto como unidade de ensino, os aspectos a serem tematizados não se referem somente à dimensão gramatical, mas aí você precisa ir para o que a gente está falando, para a dimensão textual, para a dimensão discursiva, para a dimensão estilística, para a dimensão pragmática. O texto é repleto de camadas, e todas essas camadas têm que ser privilegiadas, estudadas, refletidas, discutidas na prática de análise linguística. Então, o próprio PCN fala o que eu acabei de falar, né? Há conteúdos relacionados às dimensões pragmática e semântica da linguagem. Por serem inerentes à própria atividade discursiva, elas precisam, na escola, ser tratadas de maneira articulada e simultânea no desenvolvimento de prática de produção e recepção de textos. Outra coisa que é fundamental que o PCN traz é essa tríade aí, que era uma grande novidade, que é exatamente o que a gente está discutindo, que é a base da análise linguística. É olhar a língua em uso, refletir sobre a língua e pensar sobre o uso, voltar para o uso novamente. O que isso quer dizer? Eu pego o uso, o gênero, o texto que está pronto, seja o texto do seu aluno, seja o cartaz que você arrancou do poste, seja o poema que você gosta, ou seja, eu pego ali aquele gênero, aquele texto materializado, vou fazer uma reflexão sobre ele,
e volto para o uso. Quando eu volto para o uso, a partir dessa reflexão, eu vejo como que a epilinguagem, a metalinguagem estão a favor do uso do texto. Ou seja, eu vejo como que a estrutura da língua funciona nesse texto específico para o uso. Todo o trabalho de análise de texto está voltado para o uso da linguagem, e não só para a linguagem como estrutura e a linguagem isolada. Então, isso é uma grande inovação que o PCN traz e que passa a ser utilizado também na BNCC. Né? Os conteúdos de língua portuguesa apresentam estreita relação com os usos efetivos da linguagem socialmente construídos nas múltiplas práticas discursivas. É isso que eles pensam nesse eixo aí, nessa tríade de pensar a língua do uso, reflexão, uso. Né? É partir do uso para chegar no uso de novo. Ou seja, é buscar as regularidades dos tópicos gramaticais no uso da língua, e não na língua pela língua somente. Né? E a BNCC de língua portuguesa? Aí a BNCC ela já acrescenta, não é só análise linguística, mas é também análise linguística e semiótica. Por que a BNCC precisa acrescentar aí o termo semiótica? Porque a BNCC defende o trabalho com gêneros multimodais, com gêneros multissemióticos, que a gente já debateu aqui. O que são esses gêneros multimodais e multissemióticos? São esses gêneros da contemporaneidade, que vai ter som, que vai ter imagem estática, imagem em movimento, são esses textos multimodais. Então, a gente também precisa fazer a análise linguística, não só da estrutura da língua, mas também das semioses, das imagens, de como essas imagens criam sentido dentro do texto. Então, eu tenho um quadrinho, eu tenho que olhar as expressões faciais, eu tenho que olhar o balão que está sendo usado, tudo isso está criando significado ali, né? Então, a BNCC propõe não só a análise linguística, mas ela usa esse termo, análise linguística e semiótica de texto. Né? Então, a BNCC, lá na página 80, fala assim, ó, o eixo da análise linguística e semiótica envolve o conhecimento sobre a língua, sobre a norma padrão e sobre as outras semioses, que se desenvolve transversalmente aos dois eixos, leitura e escuta, leitura, escuta e produção oral, escrita e multissemiótica, veja, é o que eu já disse, né? A prática de produção de análise linguística e semiótica na BNCC, ela diz que ocorre transversal à leitura e produção de texto. Envolve, né? O que a análise linguística envolve para a BNCC? Análise textual, gramatical, lexical, fonológica e as materialidades das outras semioses. E aí também a análise discursiva, pragmática, semântica e por aí vai. Né? E aí a BNCC diz que fazer análise linguística envolve procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e avaliação consciente. Veja bem, volta essa questão. Quando eu digo análise e avaliação consciente, é mostrar que o professor e o aluno sabem o que estão fazendo, entendem o que o uso daquela palavra, aquela expressão, aquele tópico gramatical quer dizer ali naquele texto, né? Durante os processos de leitura e de produção de texto, das materialidades dos textos. E a análise linguística para a BNCC é o que já vem sido falado na teoria, né? É a busca constante pelos efeitos de sentido. Ou seja, eu uso os tópicos gramaticais, eu uso a norma, eu uso a estrutura da língua agora, não só para aprender a classificar ou a língua pela língua. Eu uso a norma, a estrutura da língua para entender o sentido do texto, para eu entender o significado do texto, tá? E aí aqui a BNCC traz algumas coisas que a gente precisa observar na hora de fazer análise linguística e de propor análise linguística também. Né? Primeira coisa, quando a gente está olhando a linguagem verbal, sobretudo, né? A gente tem que observar aspectos como coesão, coerência e organização da progressão temática do texto, que são influenciados pela organização típica do gênero, né? Como forma de composição do gênero em questão. Veja bem que a gente já viu que foi vinculado ao trabalho de análise linguística com a teoria do gênero, né? Então, a composição do gênero, o estilo do gênero, influencia na linguagem verbal que é utilizada também. Quando se trata de textos orais, para eu fazer análise linguística de textos orais, eu também lembro lá, né? É análise linguística e semiótica. Então, eu preciso olhar a semiose também. Sobretudo quando eu trabalho com textos orais, outras semioses, além do verbal, vão se manifestar nesse texto. Então, eu preciso também aprender a analisar linguisticamente essas outras semioses, como elementos próprios da fala, como o ritmo, a altura, a intensidade, a clareza de articulação, a variedade linguística adotada, a estilização. Veja bem, o tópico variedade linguística vai entrar com força agora, coisa que lá na estrutura
quando a gente pensa a língua como estrutura, a variedade linguística passa a ser considerada como um erro, como um desvio. Aqui não, na análise linguística, a variedade linguística, ela vai ser um dos tópicos a serem analisados. O que o uso de determinada variedade implica no sentido daquele texto, né? É isso que a gente vai precisar analisar com nossos alunos agora. O estilo, o que é o estilo? A forma de escrever, as escolhas que o autor e o leitor fazem, né? Então, as escolhas de léxico, de variedade linguística ou estilização e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos de acordo com a situação de produção, a forma e o estilo do gênero. Então, o estilo, a forma de escrever, a forma de produzir determinado gênero também é um aspecto a ser analisado na análise linguística. E quando a gente parte para textos multissemióticos, que a gente já viu um pouco nos textos orais ali, né? As formas de composição e estilo de cada uma das linguagens que integram também precisam ser analisadas. As cores que são escolhidas, as expressões, os sons que aquele texto emite e por aí vai. Então, isso são aspectos que a BNCC traz que tem que integrar as nossas aulas, os nossos exercícios, as nossas atividades e práticas de análise linguística. Gente, isso foi a teoria até aqui e como os documentos oficiais abordam. Agora eu trago dois exemplos. Um exemplo que eu produzi para trabalhar com meus alunos e um exemplo que está num livro que foi organizado pela professora Denise Lino de Araújo, da Universidade Federal de Campina Grande, se eu não me engano, que é um exercício que ela põe nesse livro de ensino de língua para ensino médio, que eu vou colocar na sala aqui para vocês. Tá? Então, eu vou mostrar esses dois exemplos para a gente entender como que seria uma atividade de prática de análise linguística. Veja bem que é um exemplo. Você pode pensar milhões de outras formas de trabalhar, e não tem problema algum, desde que você trabalhe com essas questões de epilinguagem e metalinguagem. Juntando esses dois subconjuntos, e também trabalhar associado a algum gênero textual à análise do texto, né? Então, aqui é o primeiro texto que eu peguei de Mário Quintana, um textinho dele chamado Viver. Então, veja bem que isso que está colorido aí são tópicos que eu escolhi para trabalhar na minha análise linguística. Ou seja, para fazer análise linguística, gente, o ideal é que você escolha um tópico para trabalhar, e não qualquer tópico, para você poder... Isso é por uma questão para didatizar o ensino mesmo, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com a questão de preposições e conjunções, o sentido que as preposições e as conjunções colocam no texto. É esse tópico de gramática que eu quero trabalhar com esse texto. E aí você, por exemplo, o próximo texto, o exemplo que eu vou mostrar, a professora quer trabalhar adjetivo. Então, ela pega um texto em que ela vê lá o uso, a predominância de adjetivos, e ela vai trabalhar esse tópico. Então, é sempre bom, na análise linguística, você focar o seu trabalho e não deixar muito aberto ou abordar vários tópicos gramaticais, até mesmo para você sistematizar o ensino com seus alunos, para você trabalhar as regularidades, para você poder voltar à regra, voltar à norma, fazer pesquisa, consultar a gramática. É mais interessante que você foque num tema e não em vários tópicos ao mesmo tempo. Pense sobre isso, tá? Então, ó, o texto é assim, ó, vovô ganhou mais um dia. Sentado na copa, de pijamas e chinelas, enrola o primeiro cigarro e espera o gostoso café com leite. Lili, matinal como um passarinho, também espera o café com leite, tal e qual vovô. Pois só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver dia a dia, hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. Esse é o texto de Mário Quintana. O que a gente pode abordar nesse texto, né? Fazendo uma interpretação global do texto por pensar a minha atividade. Eu vejo que esse texto põe em relação dois universos, o universo dos velhos e das crianças, fazendo uma comparação. Ele analisa também como esses dois mundos eles são caracterizados, aproximados e postos em equivalência. Veja a dica que está me dando, né? Como é que eu faço para aproximar e colocar em equivalência? Através de elementos de comparação. Quais são os elementos de comparação? Ou vai ser uma conjunção ou vai ser uma preposição. Daí é o tópico gramatical que eu consigo abordar com esse texto, né? Trabalhar mais profundamente o uso de preposições e conjunções e quais os sentidos que esse elemento da estrutura, no uso, qual o sentido que esse elemento vai colocar no texto, né? Então, dois mundos vistos como semelhantes, com a particularidade que as crianças são comparadas aos pássaros. E a gramática? O que eu tenho de gramática aí para trabalhar? Eu pensei o seguinte, eu posso analisar como a gramática, através dos conectores, participa do desenho do texto, né? Que é o que eu vou abordar
nas perguntas que eu faço. Para equiparar os dois mundos, usa conectores de adição, como pijamas e chinelas, as crianças e os velhos, e de comparação, como fala ali, café como vovô, tal e qual vovô, né? Depois, para justificar essa aproximação, semelhança, ele vai usar ali no início do terceiro parágrafo o conectivo pois, que é para dar uma explicação, para ele explicar como que ele faz essa comparação. O que seria significativo nessa análise é que o uso dos conectores só terá inteiro sentido quando for visto na perspectiva global do texto e não isoladamente, como o ensino de gramática prevê. E eles estão ali por conta da clareza dos sentidos pretendidos do texto. O autor, o Mário Quintana, ele usa esses elementos propositalmente, ele usa conscientemente para criar esse texto dele. E é isso que a gente precisa aprender a enxergar no texto e fazer com que nossos alunos enxerguem. Então, qual foi o exercício que eu propus a partir desse texto? É um exercício de interpretação, de leitura junto com análise linguística. Então, a primeira questão é assim, ó, o texto inicia com vovô ganhou mais um dia. Por que, por se tratar de um vovô, ou seja, uma pessoa mais velha, que sentido adquire esse enunciado no texto? Veja que isso é um sentido, é uma questão de interpretação. O que seria vovô ganhou mais um dia? Ele é velho, a tendência é a vida está acabando. Ele acordou bem, com saúde, então ele ganhou mais um dia, né? 2. No texto aparecem dois personagens, vovô e Lili. Observando o texto de forma geral, como podemos descrever a relação desses dois personagens? Explique. Então aqui eu já estou começando a apontar a interpretação da leitura para o tópico gramatical, porque veja bem a pergunta 3. Ó. Percebemos no texto que há uma comparação entre o estilo de vida de vovô e de Lili. Retire do texto trechos que evidenciam essa comparação. Então ela vai dizer que gosta de café com leite igual, que Lili é como um passarinho, que é tal qual vovô, né? Ele vai retirar do texto essas expressões. Aí a pergunta 4, ó, vamos refletir agora, vamos fazer a epilinguagem. Ó. Nesses trechos que você destacou na questão anterior, que elementos, palavras cumprem essa função de comparar os personagens? Então aqui ela vai buscar, nesses trechos que ela tirou, né? O que está fazendo a comparação ali? Qual é o elemento que faz que cria esse sentido de comparar? Aqui eu já começo a chegar na especificidade da língua. Aí o 5. Segundo o texto, Lili é matinal como um passarinho. Como podemos explicar essa comparação entre Lili e o passarinho? Qual seria a possível relação entre eles? Então aqui, ó, reflexão sobre a língua, né? E é a preposição como que vai... A preposição não, a conjunção como que vai expressar essa ideia de comparação, né? 6. No texto aparece a expressão café com leite, 2 vezes. Sabendo que com é uma preposição, pense qual é o sentido, qual é o valor semântico que esse termo coloca na expressão. Então ele tem que entender ali que é a adição, que vai estar colocando uma ideia de adição ao café com leite, né? O com vai trazer sempre essa ideia de adição. E aí na correção a gente pode pensar outros exemplos de uso do com. Mas veja bem que eu parto do uso da preposição nesse texto, nessa expressão que eu retirei aí, café com leite, né? No último parágrafo aparece a palavra volúpia, que é uma palavra, né, que é um pouco diferente do vocabulário de alunos. Então busque no dicionário, vamos para a pesquisa. Qual é o sentido dessa palavra? Agora, sabendo os possíveis sentidos que esse termo pode ter e observando o contexto do texto, qual o melhor sentido de volúpia se encaixar nesse texto? A gente vai ver que volúpia tem várias entradas no dicionário, inclusive vai ter até uma entrada sexual. Mas para o aluno entender que daqueles vários sentidos que tem ali no dicionário, nem todos vão se encaixar no que o autor quis dizer ali. Então ele vai precisar conectar. 8. Por se tratar de uma história que mostra a semelhança entre o estilo de vida de dois personagens, podemos encontrar no texto vários termos que nos dão a ideia de adição, ou seja, uma informação acrescentada a outra. Encontre no texto trechos que evidenciam essa ideia de adição e mostre qual elemento é responsável por essa ideia. Então aqui eles vão entender, né? O e, o com, essas conjunções e até preposições que dão essa ideia de adição. E ele vai achar ali e vai colocar, sem precisar classificar. O aluno não vai precisar dizer que o e ali é uma conjunção aditiva. Ele não precisa dizer que o com é uma preposição. Né? Mas ele vai encontrar dentro do uso, dentro da funcionalidade, dentro do sentido que esse termo está empregando ali no texto.
A 9. No texto, para justificar essa sedutora aproximação entre avô e neta, há um trecho que nos dá uma explicação, o motivo para isso acontecer. Mostre-nos qual é esse trecho e explique como você chegou a essa conclusão. Que aí vai dizer, né? Só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver o dia a dia. Então ele vai buscar e vai mostrar que esse termo aí, ele inicia uma explicação, um trecho explicativo. E 10. Analisando o contexto do texto, né, o texto global, tente explicar o seguinte trecho. Suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. Então aqui é mais uma questão de leitura em que o aluno vai tentar entender. Então isso aqui é um exemplo que eu criei sobre análise linguística para esse textinho aí, que pode ser de qualquer gênero, como aqui, por exemplo, né? O texto que está lá no livro da Denise Lino, é esse texto aí, que é uma crônica de Marta Medeiros, chamada Mulher Boazinha. Eu não vou ler o texto todo, mas vou botar aqui para vocês lerem, ou vocês pausem o vídeo aqui, dá para vocês lerem, mas a Marta Medeiros está dizendo sobre as adjetivações que uma mulher pode receber. Mas ela diz que não é legal, nunca chame uma mulher de mulher boazinha, porque o boazinha está trazendo embutido nele, veja bem o aspecto discursivo e pragmático da situação, né? Essa ideia, né? Mulher boazinha é uma mulher subserviente, uma mulher submissa. Então nunca chame uma mulher de mulher boazinha, é isso que ela está defendendo. E aqui, além do trabalho com os adjetivos, a atividade de análise linguística vai trabalhar, sobretudo, com o uso do sufixo inha, inho, de diminutivo. O que eles querem dizer? Então, após a leitura do texto, o que o livro de Denise Lino está sugerindo como atividade? Essas 6 questões aqui. Ó. Primeiro, no texto, a autora faz uso de muitas palavras no diminutivo. Que sentido o uso recorrente dessas palavras atribui ao texto? Que aqui é para o aluno entender, refletir. Veja bem, a atividade de epilinguagem. Ele refletir que, na verdade, é a conexão, né, da epilinguagem com a metalinguagem. Ele entender que o uso do diminutivo, sobretudo na língua portuguesa, não é só para indicar tamanho pequeno, por exemplo, nesse caso. Mas aqui nesse texto vai indicar uma submissão, uma diminuição social da mulher, por exemplo, né? Então, veja bem, eu parto do conceito do tópico linguístico, do sufixo, para fazer uma reflexão sobre a língua, né? 2. O uso dessas palavras no diminutivo é importante para defender o ponto de vista da autora. Justifique sua resposta. Porque a autora vai defender que mulher boazinha é aquela mulher submissa. Então, o uso desse sufixo inho em várias palavras estão corroborando para defender o ponto de vista da autora? 3. No texto, as palavras boazinha, observador, produtivos atribuem qualidades a outras palavras. Indique no texto as palavras que recebem essa qualificação. E aqui é para entender a relação dos adjetivos, né, as relações morfológicas dos adjetivos com substantivos e por aí vai, né? 4. A palavra boazinha é formada através do processo de derivação. Como é classificado esse processo? Veja bem, aqui é um tipo de exercício que muitas vezes você não precisa ter ensinado derivação, mas que ou o professor vai ensinar na hora de fazer essa questão, ou o que o aluno vai fazer? Recorrer a quem, gente? A gramática, que é o que exatamente a teoria da análise linguística preconiza, que a gente busque e utilize os compêndios gramaticais como fonte de dados, como fonte de pesquisa. Então, eu vou lá na gramática ou vou na internet pesquisar o que seria esse processo de derivação, como que classifica, e eu pesquiso. O aluno pesquisa para responder. Ele não tem que já saber, ele não já tem que conhecer esse tópico gramatical. Ele não é um pré-requisito ter ensinado processos de formação de palavra para eu fazer um exercício desse. Mas sim eu vou pedir ao aluno que pesquise, que ele estude autonomamente sobre o que é o processo de derivação para ele responder essa questão. E na hora da minha correção, eu posso aprofundar, eu posso mostrar outros exemplos. Vocês estão entendendo como funciona diferente a prática de análise linguística do ensino de gramática? Veja bem, o ensino de gramática, primeiro eu vou ensinar os processos de derivação, para depois eu falar disso. Aqui é o contrário. Primeiro eu tenho o uso da língua, o uso do boazinha, a discursividade, a questão pragmática que o uso de boazinha implica nesse texto específico, e aí eu peço para o aluno pesquisar. E quando ele pesquisa, ele vai entender como que essa estrutura da língua colabora para o sentido desse texto, nesse sentido de submissão da mulher, de colocar do machismo, de como se coloca a mulher numa posição inferior ao homem. Então, a
A análise linguística funciona dessa forma. Essa questão 4 é um ótimo exemplo de como você tem que trabalhar, conectando a epilinguagem, que é a reflexão, com a metalinguagem, que é a normatização da língua. Tá? A questão 5. A autora utiliza como recurso para a construção e progressão textual, olha a pergunta. Agora eu estou voltando para o gênero, que é uma crônica, né? Ela usa como recurso para a construção do texto, para a progressão do texto, uma classe de palavras do português. Que dominação essa classe recebe? Que você já trabalhou lá no item 3, por exemplo, né? Que são essas palavras que atribuem qualidade. Então, o aluno pesquisa e vai ver, o termo que atribui qualidade é um adjetivo. Então, ele vai responder aí, agora, até como se fosse, parece-me até um pouco de classificação, que você pode trabalhar também. A diferença aqui é que a classificação vai sair do texto para a norma, e não da norma para a frase. Essa que é a diferença. E a última questão, ela fala assim, qual o objetivo da autora ao fazer o uso frequente das palavras dessa classe gramatical na crônica? Então, é o aluno entender globalmente, localmente naquele texto, o que é essa repetição de adjetivos no texto, qual o efeito de sentido que se provoca. Gente, veja bem, esse é o objetivo da análise linguística. Não trabalhar só a gramática pela gramática, não trabalhar só a norma para classificar palavras e termos da oração, mas é utilizar essa normatização, essa nomenclatura que já existe em função do uso do texto. Ou seja, eu observo aquele texto, quais são os aspectos que aquele texto traz, quais os efeitos de sentido que aquele texto traz, e aí eu venho com os tópicos gramaticais para mostrar como esses tópicos contribuem para a formação do significado, para a construção do sentido dos textos, dos gêneros textuais que a gente precisa analisar e produzir em sala de aula. Então, a aula de hoje era isso, espero que tenha ficado bem claro para vocês, e a gente se encontra no próximo encontro. Tchau, um forte abraço para todos vocês.